Olá, o documento Verdade de hoje entra em um assunto polêmico: o uso medicinal da maconha. A planta, que é proibida para uso recreativo, significa esperança de vida para muitas pessoas, uma luz no fim do túnel. A droga se tornou mais uma possibilidade de tratamento para várias doenças graves, como epilepsia e esclerose múltipla. Um medicamento que alivia não só a dor dos pacientes, mas de famílias que encaram a justiça para plantar e colher maconha dentro de casa. Erva, ganja, marihuana, hemp, cânhamo ou simplesmente maconha. Considerada uma droga psicoativa aqui no Brasil, a cannabis ganha cada vez mais importância na medicina. Os vídeos mostram a realidade de quem luta pelo uso da maconha como remédio. Mas nós não estamos falando do cigarro, do baseado, como dizem. Estamos falando de medicamentos, feitos a partir de substâncias extraídas da erva. São os canabinoides, que podem ajudar em vários tratamentos, como epilepsia, mal de Parkinson, esclerose múltipla e dor crônica. As substâncias mais conhecidas são o CBD e o THC. A primeira é um ansiolítico, tem efeito analgésico, sedativo e anticonvulsivo. Já a segunda age como estimulante, com potencial antidepressivo e também anticonvulsivo. Uma esperança de vida para muitos adultos e crianças. Esta é a Clarian. Ela tem 14 anos e aos 5 meses começou a apresentar os primeiros sintomas da síndrome de Dravet, uma doença rara, progressiva, sem cura e que provoca a epilepsia. Ela demorou para firmar a cabeça, demorou para sentar, demorou para engatinhar. Nós não podíamos ir com ela num parque porque ela não podia tomar sol, que ela convulsionava. Ela não podia fazer esforço físico, que ela convulsionava. Ela não tinha equilíbrio, ela não corria, não pulava, não subia escada sozinha. A síndrome de Dravet prejudica o desenvolvimento da criança e, em muitos casos, provoca a morte súbita. Até os 10 anos de idade, Clarian vivia no hospital e tomava vários remédios para evitar as crises. Só que nada adiantava, até que a Cida achou a peça que faltava nesse quebra-cabeça, o canabidiol. Essa falta de conhecimento não trouxe um preconceito até de vocês, um medo? Poxa, é droga, será que eu vou dar para minha filha? Vocês pensaram nisso? Ou o desespero era maior? Não, vamos tentar? O desespero era maior. Claro que o preconceito existe como todo mundo, porque foi uma cultura implantada. Mas se você falasse, olha, o crack vai trazer de volta a vida que a sua filha nunca teve, eu iria atrás também. A salvação da Clarian está literalmente no quintal de casa, onde a família cultiva a maconha. É a partir dessas plantas que eles conseguem fazer a produção caseira do canabidiol. Com todo esse estoque vivo, dá para garantir 1 ano de tratamento. A partir do uso do CBD, as crises dela diminuíram 80%. Mas conseguir esse direito não foi nada fácil. O canabidiol não é vendido legalmente no Brasil. Precisa ser importado e só com a permissão da Anvisa. Cida foi atrás. Chegou a importar a medicação dos Estados Unidos ao custo de R$ 1.500, procurou uma rede clandestina de distribuição e viajou até o Chile para aprender a fazer ela mesma o remédio. A batalha deu certo. Em 2017, a mãe conseguiu uma autorização da Justiça para plantar a maconha medicinal da filha dentro de casa. Direito que apenas 3 famílias no país conseguiram até hoje. Hoje são pouquíssimos os médicos que receitam a maconha medicinal para os pacientes. Mas a psicanalista e psiquiatra Eliane Nunes, que é primeiramente uma grande estudiosa sobre o assunto, já prescreveu por diversas vezes cannabis para os pacientes, né, doutora? Sim. Por que receitar maconha? Nós temos hoje no Brasil a possibilidade de prescrever como medicamento uma substância que é considerada nos Estados Unidos como alimento. Nós aqui no Brasil, nós temos uma RDC que coloca a cannabis medicinal como uso compassivo. Compassivo vem de compaixão, então nós teríamos por aqueles pacientes que já tentaram de tudo.
Clarian toma gotinhas do óleo 2 vezes ao dia. Assim, consegue passar um mês inteiro sem convulsionar. A família tem aqui uns 20 pés de maconha que o Fábio é o responsável por cuidar, com todo amor e carinho, Com né? certeza. São seus xodós. Minhas filhas. Suas filhas. Minhas filhinhas, né? Até a Clária mesmo brinca, né? Minhas irmãzinhas. As plantas ficam debaixo de lonas, a uma temperatura controlada com lâmpadas e ventiladores. Eu tenho a primeira fase que eu tiro os clones, né? Então ela tem um período para enraizar esse clone. Aí depois eu coloco num vaso menor, para ela expandir essa raiz. Aí eu vou trocando de vaso, né, até chegar num vaso maior. Essas aqui já estão florindo, que mais uns 30 dias mais ou menos eu estarei fazendo o remédio da Clária. Depois de tanto sofrimento, de tanta luta, ver a Clarian assim, andando, falando, pulando, brincando de quebra-cabeça, como que é para vocês? Nossa, é maravilhoso, é. Não, hoje eu consigo pegar minha filha, ir para shopping. Hoje ela tem infância que ela nunca teve. E olha só que sorte a nossa. Justo hoje que a gente veio conhecer a Clarian, a Bia, que é amiga dela, também tá aqui. A Bia que tem paralisia cerebral e faz o tratamento com o uso de cannabis. Vou conversar com a mãe dela, a Madalena. Olá. Madalena, o que te levou a dar maconha para sua filha? O que levou a dar maconha? Ela era totalmente apática, sabe? Quietinha. E convulsões que estavam sem controle. Então ela podia convulsionar de manhã, de tarde, de noite, estar dormindo, acordando, convulsionando. Na época todo mundo me chamou de maluca, me chamou de você é inconsequente, você tá louca. Não me interessa, eu vou ir pro médico, ele sabendo, com o conhecimento dele, vou fazer, mas vou fazer. E fiz. Bia tomava 7 remédios. Em um ano, usando o óleo, diminuiu para 2. A mãe recebe o fitoterápico de uma ONG sediada em João Pessoa, que tem autorização da Justiça para cultivar maconha e distribuir o extrato a pacientes cadastrados. Eles enviam até sua casa? Sim. Chega numa caixinha dessa pelo correio? Chega numa caixinha dessa. Essa é a santa caixinha, quando o carteiro vem eu fico feliz da vida. E é esse óleo aqui que ela usa? Isso, ela usa o Vem num verde. potinho assim. Exatamente, eu recebo, esse é o que ela usa. Ela usa em torno de 4 ml, dá mais ou menos 15 dias, um vidrinho desse. Né? Então eu já nem ponho mais em gotinha, já sei mais ou menos que isso aqui dá uma colherzinha de chá, então eu já vou na colherzinha de chá, aí se cair alguma gotinha você já põe na boca, você não perde nada, sabe? Aqui, isso aqui pra mim é assim, vale mais do que ouro. Hoje a gente sabe que ela pode ser usada, vamos pensar na terceira idade, para diabetes, para pressão alta, para problemas de memória, totalmente ao contrário do que as pessoas falam. Por isso que eu acho que é importante a gente devolver, não é dar para a cannabis, é devolver para ela esse uso milenar, né, de 5.000 anos como uma substância medicamentosa. Ela é remédio. Quando antigamente, na minha adolescência, fulano é maconheiro, você se afastava. Hoje não, eu aprendi que maconha é vida. Assim como qualquer planta é vida. Tudo vai de como você saber usar. O professor Elisaldo Carlini, da Universidade Federal de São Paulo, é pioneiro em pesquisas sobre a maconha no Brasil e colaborou para o desenvolvimento de medicamentos à base da planta nos Estados Unidos. Ele afirma que os primeiros relatos desse uso medicinal são de 3.000 anos antes de Cristo. Ali na Índia e na Arábia, ela era considerada um antiepilético muito bom contra a epilepsia. Então, na verdade, é um medicamento que agora começa a ser reconhecido pelo mundo ocidental. Além de pesquisador, Carlini é ativista. Em fevereiro deste ano, o professor chegou a ser intimado pela polícia, acusado de fazer apologia às drogas. Até hoje, a maconha é proibida no Brasil. Se você for médico e prescrever, você pode ser preso. Se você tiver maconha consigo, pode ir para a cadeia. Se você fumar maconha, proibido. Mas a lei ainda precisa ser abolida, porque as mudanças estão sendo muito lentas. A maconha tem uma toxicidade muito menor que o álcool.
Então, culturalmente, a gente aceita o álcool, mas não aceita a maconha. E também, eu sou professora de toxicologia, eu sou absolutamente contra a gente falar, não faz mal, não faz mal. Tudo faz mal e tudo faz bem, depende de como é utilizado, certo? Dificilmente uma pessoa que usa com finalidade terapêutica, ela vai ter o mesmo comportamento de busca que uma pessoa que usa com fins recreativos. Porque a dependência é um fenômeno que é psico-biosocial. Então tem vários interferentes aí. Então, quem usa recreativamente é um padrão de uso. Quem usa de forma terapêutica, como um fitoterápico, é outro padrão de uso. O presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina afirma que os canabinoides devem ser vistos como última opção para os pacientes. Não é de primeira escolha para tratamento de nada. A cocaína também já passou por esse período desse marketing de que poderia ser usado medicinalmente. Então a gente precisa ter todo cuidado sempre com essa substância, principalmente quando são substâncias que têm um alto valor financeiro agregado e que movimenta milhões e milhões de dólares no mundo. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo apoia o uso de canabinoides apenas em formatos já aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e incentiva novas pesquisas. Com o tempo, nós vamos ter novos efeitos terapêuticos aprovados. Essa é a expectativa. Por exemplo, para situações clínicas de pacientes sofrendo de câncer, uso eventual na doença de Parkinson. Isso não quer dizer que nós recomendamos este uso agora e também não quer dizer que mesmo futuramente esse uso será pela maconha fumada. Não. O uso será feito mediante formulação específica com uma miligramagem definida para cada uma das doenças que serão tratadas. Além de permitir a importação excepcional de canabidiol desde 2014 para uso pessoal de pacientes, em janeiro de 2017, em uma decisão inédita, a Anvisa aprovou o registro de um medicamento à base de cannabis sativa no Brasil. Produzido no Reino Unido, o Mevatil será o primeiro remédio à base de maconha a ser vendido nas farmácias brasileiras. O produto, já comercializado em outros países com o nome de Sativex, é indicado para o tratamento de esclerose múltipla e vem em formato de spray. Possui 27 mg de tetrahidrocannabinol, o THC, e 25 mg de canabidiol. Primeiro, uma empresa pede o registro, apresenta estudos clínicos, dados sobre aquele produto, tem que apresentar parâmetros que demonstrem que aquele produto ele é eficaz e seguro. Então, a Anvisa avalia esse processo, esse pedido de registro e aí aprova ou não. No caso, o primeiro registro aprovado à base de cannabis foi o Mevatil. As farmácias devem receber o produto ainda neste semestre, ao custo de R$ 2.500. A liberação poderia ajudar no tratamento de Gilberto, diagnosticado com esclerose múltipla há quase 20 anos. Mas o aposentado já descartou a ideia, primeiro pelo custo do medicamento e segundo pela formulação. Ele diz que prefere fazer sozinho seu próprio remédio e usar em outros formatos. Gilberto, isso que você está fazendo é vaporizar a maconha, né? Sim. Você usa um vaporizador, que é esse aqui, encheu o saquinho e aí você respira, inala. Isso, eu inalo a substância. Faz parte do seu tratamento. Sim, a cannabis inalada ela tem um efeito muito mais rápido, né, em 30 segundos. Diferente da ingerida, que ela demora até 2 horas para fazer o efeito, né? Quando você tem dor, inclusive você, por esse efeito ser mais rápido, né, você consegue controlar melhor a dose, né? Na época, os médicos disseram que ele só viveria até os 40 anos. Já está com 42 e, apesar do estágio avançado da doença, se sente muito melhor do que antes. Há alguns anos, o ex-designer deixou os remédios de lado para começar o tratamento natural. É uma nova vida, né? Diferente eu sou uma outra pessoa hoje, né? E muito diferente para onde que a doença teria me levado há um tempo atrás, né? Eu tenho uma vida nova hoje. Gilberto admite que já comprou maconha de traficantes, pela dificuldade de se conseguir a erva por meios legais, mas hoje prefere cultivar em casa, mesmo sem permissão. Você tem a recomendação médica
um acompanhamento médico, tem um acompanhamento da Universidade Federal de São Paulo. Sim. Mas você não tem autorização para plantar e para cultivar em casa Não, ainda, eu né? sou... É que eu gosto desse negócio de ser criminoso. Você se sente um criminoso? Pois, pelas leis brasileiras sim, né? Eu tenho problema. Toda vez que eu ouço sirene aqui, passando, já dá aquele geladinho aqui dentro, né? Porque também, se eles entrarem aqui dentro, eles vão matar todas as minhas plantas, né? Eu vou ficar sem remédio, né? Assim como Gilberto, Adriana também recorreu ao tráfico de drogas para conseguir comprar maconha pela primeira vez. Ela tem aracnoidite, uma inflamação na membrana que envolve o cérebro e a medula e causa dor crônica. A aracnoidite não tem cura, mas tem tratamento. A Adriana, para aliviar a dor, toma 4 remédios por dia, né, Adriana? Isso. E um medicamento vindo da cannabis poderia te ajudar e muito. Muito, né? Poderia até diminuir o número de remédios que você toma para dor. Poderia substituir alguns, não digo que eliminaria todos, mas já há relatos, né, de outros países em que até 80% consegue diminuir essa dor, dependendo da pessoa, com o uso do medicamento proveniente da cannabis. Adriana sente tanta dor que mal consegue se mexer, passa o dia todo assim deitada e se sentar já é quase impossível. Foi pelo desespero de ver a vida passar na cama que a fonoaudióloga se arriscou na criminalidade. Nós tentamos sim, nós fomos comprar, nós tentamos a mais pura possível, foi falar com o traficante, foi explicar, é uma pessoa doente, por favor, né, tente uma mais pura para não ter tanta mistura de química, mas é bem difícil. Então assim, é uma culpa muito grande, mas ao mesmo tempo você quer tanto melhorar, você quer tanto diminuir a dor que te tira do eixo, que você aceita. Adriana chegou a consumir a droga em forma de óleo. Sentiu uma leve melhora no sono, mas teve problemas no estômago. A maconha recreativa, aquela comprada no tráfico, usada no fumo, ela pode ser considerada um remédio, um medicamento? Ela pode, mas ela não tem controle de qualidade. Então, por exemplo, essa maconha comprada na rua, tal, ela não tem... Ela tem, primeiro, ela tem uma quantidade de agrotóxicos muito alta. Fora isso, essa maconha comprada na rua, ela tem fungo, ela pode estar velha e deteriorada, porque não tem controle de qualidade. Por não ter condições de pagar pela importação do óleo, Adriana desistiu da cannabis por enquanto e agora vai tentar um experimento com células-tronco. Este farmacêutico acredita que já há um avanço no Brasil em relação à distribuição e venda de medicamentos que tenham princípios ativos da maconha. Porém, para ele, o cultivo da planta por aqui está longe de ser permitido. A maconha é considerada como uma droga, né? E no Brasil o consumo desses entorpecentes ele é proibido. Então, nesse sentido, acho que não vai avançar na plantação da maconha no Brasil. Agora, você desenvolver um produto sinteticamente através da planta para ser comercializado, tudo bem, é isso que está acontecendo. Nós viemos conhecer uma empresa no interior de São Paulo que foi a primeira do Brasil a importar maconha para o desenvolvimento de um medicamento fitoterápico. Eu vou conversar aqui com o presidente dessa empresa, que é o Caio Abreu. Caio, o ponto de partida de vocês foi no comecinho de 2017, quando vocês conseguiram de fato importar do Canadá a maconha? Exato, levou aí um prazo de 6 meses até a gente conseguir as autorizações para efetivar a importação. O produto chegou em novembro de 16 e levou mais 40 dias até o desembaraço, né? A primeira vez, todo mundo estava aprendendo, não só a empresa, a própria Anvisa, Ministério da Agricultura, Receita Federal, primeira vez que isso foi recebido pelas autoridades alfandegárias e conseguimos receber em janeiro de 17. Quando a maconha foi importada, ela veio nesse pote aqui. Fabrício Pamplona, que é o diretor da empresa, vai explicar pra gente. Vocês importaram quase 10 potes desse. Foram 10 quilos de matéria-prima de origem do Canadá, uma empresa chamada Bedrocan, que hoje é a única no mundo que tem um grau de certificação para a produção de insumo farmacêutico a partir da planta cannabis. O desenvolvimento tem parceria da Unicamp. A extração das substâncias começa lá. Depois, nesta sala, o extrato bruto passa por algumas etapas até chegar à forma final, um concentrado rico em canabinoides com sabor de laranja.
Esse primeiro medicamento ele tem como principal ativo o canabidiol e a gente está desenvolvendo para epilepsia refratária infantil, dada a demanda e a necessidade desse tipo de medicamento no nosso país. Então a possibilidade de tratamento com cannabis para esses diversos públicos que têm se beneficiado, ele é urgente, é necessário e os produtos disponíveis não estão hoje dentro de uma qualidade que seria o desejável, né? E essa é a nossa meta, levar isso para esse público. Apesar de estar livre para produzir e distribuir a medicação, o laboratório não tem liberação para o cultivo da planta. Mas o desejo dos diretores para o futuro é desenvolver uma plantação bem parecida com esta canadense, de onde veio a planta importada por eles. Quando vocês esperam ver os medicamentos na farmácia? O meu desejo e o plano que a gente tem de desenvolvimento do medicamento é 2020. O Documento Verdade mostra agora a história do primeiro brasileiro que pôde cultivar maconha dentro de casa para consumo próprio. Tudo dentro da lei. Ele é lá de Fortaleza. Não chega a ser uma plantação. Até porque Rodrigo vive em um apartamento, mas o que ele tem aqui representa uma grande conquista. Foi uma vitória que demorou um ano, acredito, aproximadamente. A gente deu entrada e isso teve que passar, né, por todas as instâncias, mas logo saiu a liminar. Para entender essa história, temos que voltar ao ano de 2005. Um acidente mudou para sempre a vida de Rodrigo. Mergulhei na piscina e não saí mais. Bati a cabeça no fundo da piscina e fraturei a cervical. A partir dali, 80% da minha vida, a 90% mudou, porque eu perdi o movimento e a sensibilidade do peito para baixo, mais ou menos, do ombro para baixo. Além da cadeira de rodas, Rodrigo também passou a conviver com as dores. Quando eu estou em crise, normalmente eu não consigo fazer nada, não consigo pensar, não consigo... Eu só me deito e tento esquecer, entendeu? E me entupo de analgésico. Tinha que tomar muito sedativo para dormir também, porque ajudava, dormindo eu não sentia dor. Sem falar nos espasmos musculares. O Rodrigo descobriu que tinha uma substância que poderia melhorar a condição dele. Em um momento que eu me encontrei com dois colegas, socialmente, que eles estavam bebendo, a gente se encontrou e fumou um baseado, entendeu? Feito com maconha, e só fumamos, conversamos a noite toda. No dia seguinte, eu percebi uma grande diferença em como o meu corpo estava, porque eu tinha acordado disposto, que é uma coisa que não costuma acontecer, porque eu já acordo com dor. Então eu acordei disposto, entendeu? Acordei sem as tremedeiras de sempre e com uma sensação de bem-estar, porque há 8 anos eu não sabia o que era ficar sem dor. Quando eu faço uso, os espasmos reduzem entre 70% e 80%. As dores, às vezes, se mantêm inertes por dias, às vezes semanas. Em setembro de 2017, Rodrigo foi o primeiro brasileiro adulto a conseguir autorização da Justiça para plantar maconha em casa para fins medicinais. Não foi uma vitória fácil, até por conta da polêmica e do preconceito que tem em torno dessa matéria. O Rodrigo tem um documento que é denominado salvo-conduto, que é como se fosse um mandado judicial. Caso ele seja parado por qualquer autoridade policial, esse documento é o que resguarda e protege o Rodrigo. Então ele não pode ser preso, ele não pode ser conduzido à delegacia. O laudo solicitando o tratamento com maconha foi deste médico de Recife. Uma primeira tranquilidade que a gente tem que ter é de que a maconha ela não mata, ou seja, não existe nenhum relato na literatura universal que demonstre que algum ser vivo tenha vindo a óbito, a falecimento, por interação dos canabinoides com o corpo.
O Rodrigo mora num apartamento, claro, não tem quintal. Nesse apartamento aqui onde ele mora não tem nem varanda, então ele tem que cultivar a maconha nesses vasos, em pequenos vasos, porque é a única opção que ele tem de cultivo. Como não tem muito espaço, eu coloco aí fora, onde ela consegue pegar um solzinho, realmente um bom sol, e depois é só fazer uma aguação, cada 2 dias, ou dependendo da necessidade da planta. A melhora é considerável, entendeu? A minha situação foi por uma questão de qualidade de vida, porque eu tinha alguns problemas que me impediam de exercer atividades diárias. Mas eu apoio totalmente o autocultivo porque existem pessoas que correm risco de vida. Nos Estados Unidos, a maconha medicinal já é permitida em 29 estados. A estimativa é que 1 milhão de americanos usem a cannabis no tratamento de doenças. Em Nova York, o uso foi liberado há 4 anos, com uma lei rígida e restrita. Sabe aquela vida que retrata o sonho americano? Bom emprego, casa, família. Então, era mais ou menos isso que Patrick vivia em meados de 2008. Mas não era o suficiente. O morador da pacata cidade de Sleep, em Nova York, sentia que precisava mudar e resolveu se inscrever no exército. Dois anos depois, estava no Afeganistão, em uma das missões mais duras da época. Sua tropa ajudou na retirada do Talibã da província de Kandahar. Meses depois, de volta a Nova York, Patrick era outra pessoa. At first, I didn't realize that I was even having difficulties because I thought what I was going through was just kind of... A princípio eu não percebi que eu tinha dificuldades, porque eu pensei que o que eu estava sentindo era normal. Eu estava distante da sociedade e eu me isolei. Eu não sabia mais interagir com as pessoas e senti que eu havia mudado. Ele estava com um transtorno de estresse pós-traumático, uma perturbação mental que atinge cerca de 8% dos americanos. Então, para nós, veteranos de combate, é difícil admitir que temos um problema e pedir ajuda. Acima de tudo, porque fomos treinados no caminho oposto. Então, para fazer isso, você tem que mudar de dentro para fora. É difícil para qualquer um. Para aliviar os sintomas, Patrick bebia e virou alcoólatra. Depois passou a tomar medicamentos de tarja preta receitados pelos médicos. E mesmo assim, não via melhoras. Eu levei anos com todos esses medicamentos e tratamentos que estavam me dando e nada funcionou, nada. Eu ainda estava indo e voltando de hospitais até que comecei a usar a maconha como minha única medicação. E a vida aflorou. A maconha medicinal foi legalizada no estado de Nova York em 2014, mas só chegou às mãos dos pacientes 1 ano e meio depois. A lei por aqui é considerada dura. Tudo é controlado pelo governo do estado. Apenas médicos cadastrados podem receitar o medicamento. E o paciente precisa ter uma carteira do programa para comprar a maconha. A prescrição é feita em casos específicos, doenças terminais e crônicas, como epilepsia, Parkinson, Alzheimer, HIV e câncer. E em breve, as indicações podem aumentar. Ela deve ser usada no combate à crise de opioides, os remédios de tarja preta usados para aliviar dores crônicas. O problema é que, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, 6 em cada 10 mortes por overdose nos Estados Unidos ocorrem pelo uso desses medicamentos. E como a maconha tem um efeito anestésico, um estudo feito pela Academia Nacional de Ciências mostrou que 8 em cada 10 pacientes que receberam cannabis em forma de óleo deixaram de usar os opioides. We know it's a very effective medication
É uma medicação eficaz, mas existem diversos obstáculos para podermos usá-la de maneira legal, sem nenhuma penalidade, evitando quebrar a lei associada à cannabis medicinal, já que ela é estritamente proibida no âmbito federal. Mas o estado de Nova York reconhece os seus benefícios. O geriatra foi um dos responsáveis por implementar um programa de maconha medicinal nesta casa de repouso em Riverdale. Por aqui, os idosos podem ser tratados com a cannabis. Um caso específico é de pacientes com convulsões, uma senhora que toma medicamento e mesmo assim as convulsões continuam. Como geriatra, temos receio de dar mais medicamentos que podem deixar o paciente sonolento ou ter outras reações. Então, sabemos que a cannabis é utilizada de maneira eficaz. Nós damos a ela a cannabis medicinal e nós notamos que em 1 ou 2 semanas já não havia mais convulsões. E a lei aqui do estado de Nova York é bem clara. Os médicos não podem comprar a maconha medicinal e nem administrá-la a seus pacientes. Eles possuem a permissão apenas de receitá-la. Ou seja, neste lar de idosos, cada um dos moradores que possui a sua receita precisa ele mesmo ou algum familiar ir comprar o remédio e deixá-lo guardado no próprio quarto. Por isso, há este cofre ao lado da cama de Ellen, que há 1 ano toma o remédio à base de maconha para aliviar os sintomas da doença de Parkinson. Os meus pés, principalmente os dedos, se curvavam. Era muito dolorido. Era como se arrancassem a pele das pernas. Os tornozelos se contorciam e não tinha nada que melhorasse. Não conseguia ficar sentada assim por 1 hora. Precisava massagear os pés. As preocupações com os efeitos colaterais com a cannabis estão geralmente associadas às dificuldades de aprendizado. Mas isso é muito mais visto com altas doses de cannabis, geralmente pessoas que usam maconha recreativa, mas na nossa população estamos dando quantidades pequenas de cannabis, de uma maneira bastante controlada. Nós geralmente não vemos efeitos colaterais. Nova York, inclusive, proíbe o uso da maconha medicinal em forma de cigarro. Aqui ela só é vendida em cápsulas, óleo ou como vaporizador. Existem apenas 19 pontos de venda em todo o estado. O tratamento pode custar até $500 por mês, valor que não é coberto pelos planos de saúde. Não é socialmente aceito mesmo sendo um medicamento. Superar esse obstáculo é um dilema. Apesar de alguns componentes da maconha serem liberados para uso medicinal, o plantio e o consumo sem autorização, assim como a venda da erva, são crimes no Brasil. Legalizar ajudaria no combate ao tráfico de drogas? O consumo deve ser punido? O Documento Verdade conversou com usuários e especialistas no assunto. Eu tô com um baseado, cara, eu não tô fazendo nada a ninguém. Como tem um cara ali do outro lado da rua fumando um cigarro, eu tô aqui fumando meu baseado. Qual a diferença? A princípio eu só usava ia de sexta e sábado. Aí depois passei a usar domingo e isso foi crescendo, foi crescendo. Segundo o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas em 2017, a maconha é a droga mais consumida no mundo. 3,8% da população adulta mundial fazem uso da substância. Só em 2016, 183 milhões de pessoas usaram a droga. É o caso deste jovem de 21 anos que preferiu não se identificar. Ele conheceu a maconha ainda na adolescência. Por volta dos 15, 16 anos, eu comecei a usar, mas não era nada regular. Quando entrei na faculdade, aí começou a ser já mais presente na minha vida. Com Tomé foi igual, só que ainda mais cedo. Ele tinha apenas 11 anos de idade. Tinham 3 pessoas que eles eram conhecidos no bairro como maconheiros. Um dia, no intervalo de uma partida de futebol, eles saíram assim, eu acompanhei e eles apertaram um cigarro de maconha e foram fumar. E nessa mesma noite, eu fumei maconha com eles. No
Brasil, a maconha, assim como outras drogas, são consideradas substâncias entorpecentes proibidas pela Constituição. Quem for enquadrado por tráfico pode ser condenado de 5 a 15 anos de prisão. Já o usuário, normalmente, é encaminhado para uma delegacia e pode vir a prestar serviços à comunidade como pena. A sensação foi ruim. Eu fiquei tonto, né, arrependido, mesmo assim voltei a usar. A porta de entrada foi a mesma, mas os dois seguiram caminhos distintos no mundo das drogas. O jovem que sofria de depressão e até hoje tem crises de pânico procurou ajuda médica. Com 17 anos eu fui diagnosticado com depressão e ansiedade. Tive alguns surtos de pânico na época. Fiz tratamento com os remédios que o psiquiatra passou normalmente. Depois desse tempo, eu parei de tomar. Insatisfeito, trocou por conta própria os medicamentos pela maconha. Eu comentei que eu utilizava maconha regularmente. Perguntei se poderia atrapalhar ou me ajudar. E minha psicóloga falou para eu ir testando, vendo a quantidade, se estava me fazendo bem, questão de autoconhecimento. Já Tomé se tornou um dependente químico. Eu comecei a conhecer outras drogas, LSD, anfetaminas, drogas mais pesadas, mas eu tenho certeza, absoluta certeza, que foi através da minha iniciação no uso da maconha que eu conheci outras drogas. Este médico, que é diretor de uma clínica especializada em tratamento psiquiátrico e dependência química, alerta para os impactos que o consumo da droga pode trazer aos usuários. A maconha causa dependência química, isso é uma coisa importante que os usuários de maconha devem saber. Uma vez dependente, ele nunca mais vai poder usar a droga, porque ele recai. Já este pesquisador, que atua em um núcleo de estudos sobre psicoativos, não vê a maconha como vilã. Do ponto de vista médico, ela não tem grande toxicidade para o organismo. Não é, por exemplo, que nem um opiáceo, entendeu? Que você pode morrer dependendo da dose. Uma dose pequena você pode ter uma overdose. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, entre os 3 tipos de drogas mais apreendidas no estado, a maconha é a mais representativa. Entre 2010 e 2015, houve um aumento de 160% no número de ocorrências envolvendo a erva. Para este especialista em segurança pública, a legalização da droga não impactaria no crime organizado. É muita ingenuidade das pessoas e alguns especialistas achar que liberando a maconha haverá algum impacto na segurança pública. É uma droga que, embora seja muito vendida, há uma demanda muito grande sobre ela. Existem outras tantas que o traficante vai continuar traficando. Já este pesquisador da Fiocruz não vê benefícios na proibição em vigor hoje no Brasil. Colocar um garoto de 19 anos que fez uso de um cigarro de maconha numa prisão dessas, nas condições que estão, superlotadas, etc e tal, é quase que pedir para ele se alinhar a uma facção. A relevância em termos de segurança pública são os cabeças do tráfico, os caras que trabalham no atacado, as pessoas que lavam dinheiro. E quais seriam os impactos na saúde pública? A maconha causa cânceres, a maconha causa infertilidade. A liberação da maconha, ela correria um risco gigantesco, muito mais nos adolescentes do que nos adultos. Se é adulto, deveria saber o que está fazendo, mas adolescente quer experimentar. Se você regulamentasse, se você criasse regras para a produção, circulação e consumo da maconha, você ia permitir que pessoas que tivessem prescrição médica ou que quisessem usar a maconha para fins terapêuticos, enfim, elas teriam acesso de controle da qualidade, do que elas estariam consumindo, como qualquer remédio. E eu não tenho a menor dúvida que se aos 11 anos de idade
eu não tivesse experimentado aquele cigarro de maconha que muitos acham inofensivo, a minha vida teria sido completamente diferente do trajeto. O que faz crer que a maconha pode entrar para outras drogas, como você compra. Se você começa a regulamentar e você começa a dar uma base para essa venda, você não tem esse contato. E será que a solução é a regulamentação da maconha? Talvez pegar como um exemplo positivo os controles e a regulamentação cada vez mais rigorosa que nós fizemos com o cigarro. Que aí o cigarro, quando você começou a proibir propagandas, você começou a aumentar os impostos sobre o cigarro, você teve uma diminuição do consumo. A liberdade ela tem que vir com uma grande responsabilidade e ela tem que vir de uma forma proporcional. Por isso que tem que haver educação, tem que haver campanhas esclarecedoras sobre isso e para que as pessoas compreendam que aquela liberação, se caso ocorra, ela vai demandar também comportamentos adequados para que haja aquela forma de você pensar, sentir e agir usando a lei e estando dentro do limite dela. O Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV. Até o próximo programa.